São 13 horas e mais 32 minutos. Vamos abordar agora com o nosso convidado da entrevista de hoje, por telefone, ao vivo. Nós vamos conversar aqui com um advogado, deixa eu só saber o nome dele aqui, o Luiz Felipe, para que nós possamos fazer essa entrevista falando de um assunto muito, mas muito importante, principalmente nesse momento que se trata aí, nós temos aí muita digitalização e principalmente também saber como está a questão do cyberbullying, dos problemas digitais. Por isso nós vamos conversar a partir de agora com o advogado Luiz Felipe, por telefone. Luiz, antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, no programa Minuto a Minuto da Jovem Pan News. Boa tarde. Alô, boa tarde, Luiz. Caio B. Oi, me escutam? Ô, Luiz, tudo bem por aí? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Caio B. Senhor Leandro, é um imenso prazer poder participar com vocês aqui no programa. Luiz, como é que tá essa história da internet chegando aí, rapaz, causando tanta coisa, principalmente na juventude, né? A gente tem tantos relatos aí aí a gente fica pensando, a internet é muito legal, a internet é muito boa, abre realmente o mundo nas nossas mãos, mas também tem que ter aquele cuidado. E nesse cuidado, eu acho que uma das questões é a responsabilidade, principalmente dos pais. Não dá para largar a meninada aí do jeito que tá, né, Luiz? Perfeito, é isso mesmo. Como diz um ditado famoso, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades também. Uhum. E sem dúvida a internet é uma ferramenta que traz muito poder para todos, né? Através da ferramenta a gente tem acesso a um acervo inimaginável de informação, de pesquisas, enfim, de tudo que a gente possa ter interesse. Uhum. E fatalmente isso acaba trazendo também um grau grande de responsabilidade, de como agir em todas as situações, né? E Luiz, aí é que entra a questão da LGPD, né? Você que está em São Paulo já deve ter ouvido falar bastante disso aí, né? Sim, perfeito. Inclusive, eu atuo bastante com essa área de LGPD, né? Eu sou especialista nessa área de direito digital e LGPD. E, de fato, a LGPD é um diploma que veio, na verdade, para regulamentar o uso dessas informações todas que existem na internet, né, com relação aos dados pessoais. Certo. Até então, basicamente, as empresas coletavam os dados pessoais, faziam o uso que bem entendiam, obviamente que dependendo do tipo de uso que fizessem, iam ter um tipo de responsabilização civil ou criminal, mas agora veio a LGPD, grosso modo, fazendo uma comparação bem superficial, por assim dizer, como se fosse um manual de instrução de o que pode ou não pode e como fazer o tratamento de dados pessoais, né? Luiz, essa questão dos dados pessoais, os dados de cada pessoa, de cada cidadão, não deveria realmente ser exposto, né? Porque a gente tem uma grande exposição, muitas vezes, dos nossos dados, empresas que compram de outras empresas. Quer dizer, tudo isso acaba, muitas vezes, sendo prejudicial ao cidadão. E você acredita que com essa lei geral de proteção de dados é possível diminuir isso ou é preciso fazer alguma coisa a mais? Olha, particularmente eu entendo que a lei é um instrumento bastante robusto no combate a esse tipo de situação de vazamento, né, de dados pessoais, incidentes de privacidade de dados que a gente costuma falar, né? Mas ela, apesar de ser um instrumento bastante robusto, ela não é independente, assim, no sentido de ser suficiente sozinha, né? Obviamente, ela traz ali o que deve ser feito, como deve ser feito e as penalidades para quem descumprir, mas é muito importante que a ANPD, que é o órgão responsável pela fiscalização de tudo isso e que vem tendo um desempenho bastante interessante desde que foi criado, possa ter braço suficiente para fazer toda essa
fiscalização, PROCON, Ministério Público, e que haja de fato uma obrigação das empresas ou mesmo de pessoas físicas que usem dados pessoais com fins econômicos de estarem adequados à lei e de fazerem a adequada utilização desses dados, né? Luiz, a gente nota que, por exemplo, se você pesquisa na internet uma passagem de São Paulo para Manaus, por exemplo, logo depois, meu amigo, a tua internet, as tuas redes chove de anúncios e todo mundo oferecendo passagens. Isso aí é uma das consequências dessa questão da exposição de dados das pessoas? Sim, sem dúvida. Bom, cada vez mais temos nos deparado com a questão da inteligência artificial, que vem cada vez mais permeando o dia a dia da sociedade, e a questão dos cookies, né? Que são, digamos assim, softwarezinhos implementados no seu computador cada vez que você visita um determinado site, que vai coletar informações sobre o que você fez naquele site, que tipo de produto você acessou, se você ficou mais tempo visualizando um item, por exemplo, um gibi, ou se você ficou mais tempo visualizando um videogame, enfim, para que a inteligência artificial possa cruzar essas informações a seu respeito. As empresas que fazem anúncios possam comprar essas informações e te bombardear com publicidade de acordo com o seu perfil de interesse, né? A gente até fala brincando que se você perguntar para o Google o que ele sabe sobre você, com certeza o Google sabe muito mais sobre você do que você mesmo. Então, é bom perguntar isso para o Google sobre o vizinho, né? Vixe, aí... Ou então, por exemplo... Eu não me comprometo. Não, então perguntar pro futuro sogro, né? O futuro sogro, olha, como é que é? Sim. Fale da sua filha aí, e pergunta do Google, que eu acho que aí ele não esconde nada, né? Perfeito. E ao contrário também, né? A noiva também pode perguntar pro Google sobre o futuro dele. Mas, na verdade, assim, eu te perguntei essa questão dessa exposição, e os cookies estão aí para provar isso, Felipe, porque há algum tempo, já faz algum tempo, um amigo chegou num restaurante, se eu não me engano, em Madrid, e quando ele chegou, o garçom já veio praticamente lá com ele e dizer, olha, eu sei que o senhor gosta aí de uma lagosta, o senhor gosta disso, daquilo, outro. Rapaz, ele se assustou. Ele ficou com medo, ele disse, não é possível, como é que vocês souberam disso? A gente hoje ainda se assusta com esse tipo de coisa, né, Felipe? Sim. Tem algumas passagens muito interessantes. Muitos anos houve um estudo, eu não me lembro de qual universidade, mas assim, colocaram um ator no meio da rua, numa tenda, fazendo de conta que ele era uma pessoa que conseguia... prever as suas coisas e tudo mais. Ele tinha um ponto eletrônico no ouvido. Atrás do pano ali tinha toda uma equipe de TI fazendo pesquisas ao vivo sobre o perfil da rede social da pessoa que estava sendo ali entrevistada naquele momento. E o cara simplesmente ia recebendo informações de rede social que a própria pessoa disponibilizou no perfil público dela, né? E aí o cara vinha, você gosta disso, você gosta daquilo, você tem um namorado assim, você mora numa casa assada. Então, isso antigamente era feito por uma pessoa física. Hoje isso é feito por uma inteligência artificial. Então, de fato, existe isso. Quando você vai num restaurante, obviamente, de um nível um pouco mais elevado, etc., que vai investir em inteligência artificial e tudo mais... Com certeza, existe essa possibilidade de você chegar no restaurante e já ter ali um menu pré-selecionado para você, de acordo com as suas preferências. Tem, inclusive, um seriado que chama Urso, né? Que é sobre um restaurante que vai sendo gerenciado e tudo mais. E tem algumas passagens nesse sentido, né? Que chega ali um cliente e eles fizeram todo um estudo online dos interesses daquele cliente e já tem, olha, eu sei que esse cliente gosta desse tipo de prato, esse cliente está passando por uma situação difícil na vida dele, então vamos trazer uma situação mais agradável para ele estar feliz no jantar e assim por diante, né? Pois é, isso demonstra, né, Felipe, que a gente realmente virou assim,
o tal famoso Big Brother agora, né, a gente já está vivendo na prática isso o tempo todo, né? Todo mundo sabe as coisas, a gente, para esconder é meio difícil, mas ainda escondem, mas é meio difícil, né, hoje as coisas. Perfeito. E a gente fala que hoje em dia, antigamente, a coisa mais valiosa que existia era o petróleo, né? E hoje em dia o novo petróleo são os dados pessoais, Claro, né? claro. As suas informações pessoais, porque as empresas hoje se digladiam para ter acesso a esse seu perfil e poder faturar milhões com base nesse tipo de informação, né? Certo. Felipe, fala um pouquinho pra gente aí o cyberbullying. O que é, primeiramente, para os nossos ouvintes, telespectadores aí terem noção do que nós estamos falando, e como é que a LGPD trata dessa questão? Bom, basicamente, até é interessante a gente fazer uma distinção, né? Sim. Sobre LGPD, efetivamente, direito digital e direito penal, né? Uhum. A LGPD, ela vai se preocupar exclusivamente com a questão do tratamento de dados pessoais, né? Ok. Tem uma questão na LGPD que pode acabar descambando, por assim dizer, para uma situação de cyberbullying ou mesmo de bullying normal, que é a questão dos dados pessoais sensíveis, né? Os dados pessoais sensíveis são o quê? São aqueles dados pessoais que podem gerar algum tipo de discriminação, desconforto no titular de dados por quem tem acesso àquele dado, né? Então, sei lá, eventualmente uma pessoa preconceituosa tem acesso a uma informação de outra pessoa que é de uma determinada etnia, que esse preconceituoso não gosta, e aquela informação pessoal pode acabar se tornando um foco de violência contra o titular daquele dado, né? E aí o cyberbullying é justamente uma situação na qual você vai converter o bullying do mundo normal, por assim dizer, para a plataforma virtual, né? Então você vai ali, como a gente vê em filmes que passam na televisão, no cinema, você tem ali aquela pessoa que elege uma vítima na escola, por exemplo, vai perseguir aquela pessoa, vai transformar a vida daquela pessoa no inferno. Oi, Felipe. Basicamente, transformar isso, é converter isso para o mundo digital. Certo. O que a gente no direito digital sempre costuma comentar é direito digital e direito comum, por assim dizer, é a mesma coisa. O que muda é onde ele ocorre, se é numa plataforma digital ou se é no mundo real, né? Certo. Felipe, inclusive, a gente tem exemplos, né? Você citou na questão dos filmes, mas a gente já viu muitas reportagens, principalmente o jovem lá na escola X sendo perseguido digitalmente por outros jovens, pela turma ou coisa parecida, fazendo esse bullying, não só o físico deles lá, mas digitalmente. E isso, sei lá, isso talvez, eu não sei se é pior o bullying que a gente conhece, que é mexer com a pessoa fisicamente lá, ou se é a parte digital, até porque o jovem hoje, talvez ele esteja muito mais ligado na questão digital. Na tua avaliação, Felipe, os dois são ruins, é claro, mas qual talvez traga mais prejuízos? É uma pergunta difícil. É por isso que você está aí, mesmo rapaz. Como você mesmo comentou, os dois são muito ruins. Claro. Né? Então, assim, de repente, se um psicólogo, um psiquiatra estivesse aqui discutindo comigo, talvez até discordasse de mim, mas enfim. Naturalmente, o fato de você cometer uma agressão contra alguém no mundo virtual, isso significa dizer, muito provavelmente, que o alcance daquela agressão vai ser muito maior, né? A publicidade daquela agressão vai ser muito maior. Como a gente comentou, se você está num ambiente escolar, antigamente, antes da internet, em que você cometia bullying, basicamente ficava restrito ao ambiente escolar ali, né? Do colegial, enfim. A partir do momento que você parte para a internet, está na plataforma, aquela agressão que você sofre, ela deixa de ter fronteiras. Então, ao mesmo tempo que o meu colega de sala pode me agredir, uma pessoa que mora, sei lá, em Tóquio pode
ver aquelas postagens e passar a me agredir também. E aquela agressão eventualmente toma um contorno mundial, quando antigamente era uma agressão de cunho localizado, né? Uhum. Essa dimensão que ganham as coisas realmente talvez seja a grande preocupação, até porque mesmo a vítima, ela tem uma vida digital, deve ter uma vida digital muito intensa, né? Passa muito tempo realmente na rede, junto da internet. E isso faz com que, como você disse, aquela coisa que poderia ficar restrito ali na sala de aula, sei lá, no pátio do colégio, isso ganha realmente essa dimensão e aí realmente fica muito complicado. Agora, quais são por exemplo, alguém que sofre esse tipo de problema, Felipe, quais são a dica que você dá para, assim, quais os primeiros passos para ver se tem uma solução para isso? Bom, acho que a primeira coisa a fazer, supondo que é uma criança, um menor de idade, é conversar com os pais, né? Levar isso para os pais, expor o que está acontecendo. O responsável legal, a primeira coisa a ser feito é a preservação das provas, né? Porque por se tratar de um ambiente digital, a preservação correta dessas provas é algo muito importante para que lá na frente não haja uma invalidação das provas e uma eventual absolvição, por assim dizer, do agressor por provas indevidamente produzidas, né? E assim, uma vez produzidas as provas, preservadas as provas, aí sim, procurar a polícia, fazer o boletim de ocorrência, um advogado especialista na área para orientar se é uma questão civil, se é uma questão criminal e assim por diante, né? E até mesmo por isso que a gente costuma sempre dizer para os pais, olha, é muito importante você acompanhar o que o seu filho faz na internet, o que fazem com o seu filho na internet, você ter controle sobre isso e ter um diálogo aberto, sabe? Porque hoje em dia a internet, de fato, é um campo maravilhoso para quem usa adequadamente, mas ao mesmo tempo é um campo muito fértil para coisas erradas, né? Legal. Felipe, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente, você aí diretamente de São Paulo. Tá chovendo em São Paulo agora? Olha, eu acho que tá chovendo no Brasil inteiro. Porque aqui em Manaus tá caindo um toró, rapaz, que eu não vou te contar, viu? Mas, Felipe, obrigado. Eu pedi para ser sem vídeo hoje, porque eu tava com medo da internet cair aqui no meio da... Tá certo. Felipe, obrigado. Olha, os conhecimentos aí sobre esse cyberbullying, sobre a questão da LGPD, obrigado por informar os nossos melhores ouvintes e também os nossos melhores internautas. Agradeço mais uma vez tua participação aqui. Qualquer hora a gente te aperreia mais vezes aí, ok? Estou à inteira disposição e foi um imenso prazer participar. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, obrigado, boa tarde.